E no final das contas, qual foi o discurso que você acreditou? Desse chinês que disse que as Birkins são produzidas na China, ou desse outro chinês que também viralizou, dizendo que as Birkins não são produzidas na China? Essa história tem muita fake news e eu vou tentar desmistificar e esclarecer alguns pontos desse expose de todo, começando com esse vídeo que viralizou um pouco antes dessa bomba explodir, que foi justamente quando a Chanel divulgou o processo de produção da sua Double Flap, que é um dos seus carros-chefes, e mostra um processo quase que industrial de manufatura dessas bolsas, o que deixou muita gente chocada. E o que a Chanel não contava é que grande parte dessas pessoas fazem uma associação quase que automática do luxo com o artesanato, e eu acho que isso se deve muito por conta dessa crescente popularização da marca Hermès, que se intitula artesanal e que muitas pessoas têm uma expectativa semelhante em relação às outras marcas. Então, a Hermès é uma marca que 25 anos atrás muitas pessoas nem sabiam da existência e que acabou ficando mais popular depois desse episódio de Sex and the City, lá nos anos 2000, quando a Samantha tenta comprar uma Birkin e descobre que existe uma fila de 5 anos de espera. Essa fila não existe mais, mas isso gerou muito interesse e muita curiosidade na época, inclusive trazendo popularidade como bolsas como a Baguette da Fendi. E muitas pessoas que acompanham a Hermès acreditam que as outras marcas trabalham da mesma forma, mas elas não têm o mesmo propósito artesanal que a Hermès. Então marcas como a Chanel, a Prada, a Dior, a Gucci são marcas que têm um propósito de trazer excelência nos seus produtos, mas que geralmente se encontra em patamares de exclusividade. Então, o primeiro patamar é quando você tem acesso a, por exemplo, óculos, uma camiseta, uma calça jeans, que são os itens, entre aspas, mais acessíveis, e tem itens que têm maior exclusividade, que é o caso, por exemplo, de bolsas de edição limitada, que são muitas vezes feitas no bordado à mão, na pintura à mão, ou então itens de alta costura que são regulados por um órgão na França que exige que todos esses materiais sejam feitos 100% manuais. Agora, a Double Flap, ela não está dentro desse patamar super, hiper exclusivo da Chanel, ela está num patamar um pouco mais intermediário, mas é uma bolsa que tem 40 anos de história, que foi inspirada na própria história da Coco Chanel, foi feita para ela, inspirada também numa bolsa que ela criou lá nos anos 50. Então, isso tem um contexto de valor que muitas pessoas, né, os amantes da Chanel, se identificam. Então, não é sobre preço e sim sobre valor, que as pessoas confundem muito. É uma bolsa, como eu estava falando, que tem 40 anos de história. Então, mesmo que outras marcas façam bolsas semelhantes de melhor qualidade com preços mais competitivos, elas não conseguem vender o mesmo tanto justamente por conta do legado e o status que a Chanel tem. E eu trouxe um outro exemplo, que é essa bolsa da Louis Vuitton, que é feita de couro de crocodilo. Todas as suas ferragens são feitas em ouro. Ela tem um cadeado cravejado em diamantes. É uma bolsa que custa $1 milhão e só pode ser feita sob encomenda. Inclusive, é uma bolsa que custa quase o dobro do preço da bolsa mais cara da Hermès, mas a gente sabe que o desejo é diferente entre uma bolsa e outra por conta do que eu estava falando de contexto histórico. Então, isso significa que muita gente tem falado aí nos comentários, né? Quer dizer então que a minha bolsa da Shopee é original? Não é bem assim essa história. Eu vou trazer mais esclarecimentos nesse vídeo. Então, esse vídeo aqui que viralizou com essa chinesa, ela tenta fazer uma espécie de exposed em relação às marcas de esporte, mas quem tem um item original dessas marcas sabe que nas etiquetas tá escrito ali Made in Vietnã ou Made in China, e muito disso por conta de outros exposeds que aconteceram alguns anos atrás, de algumas marcas de esporte estarem involucradas aí em questão de exploração de mão de obra nesses países mais subdesenvolvidos, que tem mão de obra mais barata, tem sido muito cobradas e tem sido um pouco mais transparente nos últimos anos. Então, quando esse chinês fala que 80% do mercado de luxo vem da China, em parte ele tem razão, mas não significa que seja exatamente 80%, mas a gente sabe que marcas como Diesel e Coach, por exemplo, trazem nas suas etiquetas o processo de produção, né? Então, muitas delas colocam lá que foi feita em Camboja ou foi feita no Vietnã ou na China, então elas não escondem esse processo. O ponto é que alguns países como a Itália e a França, eles permitem que você possa usar essa etiqueta, mesmo que 90% do seu produto seja feito em outros países, mas a exigência é que 10% seja feito no país de origem, e algumas marcas se beneficiam dessa vantagem legal e acabam ocultando o processo de produção dos seus materiais. Mas isso não significa que sejam todas as marcas, né, principalmente as marcas de luxo. O que a Louis Vuitton, por exemplo, alegou é que muito dos seus produtos são feitos na França, mas algumas coisas são feitas em países como Itália, Espanha e Estados Unidos. A Gucci alegou que todos os seus produtos são italianos. A Hermès faz em algumas outras localidades, eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. E a Prada é uma marca que desde 2005 já falava sobre o seu interesse de produzir itens menos exclusivos com mão de obra chinesa. Então, é uma marca que não esconde, ao mesmo tempo não evidencia. Então, tudo isso, resumindo, é para dizer que muitas marcas podem sim esconder, mas muitas marcas deixam isso claro nas suas etiquetas. E, como eu estava falando, não significa que toda a mão de obra seja feita
em outros países, né, 100% das suas produções. Então, o que eu acho que é muito interessante desse Exposed é, primeiro, que acho que os consumidores vão exigir cada vez mais clareza e transparência das marcas para saber o que eles estão comprando, o que eles estão financiando. E uma outra questão é saber que a China tem desenvolvido muito os seus processos produtivos, né? Tem investido muito em tecnologia no setor industrial e tem demonstrado com as superfakes que podem fazer modelos muito semelhantes de qualidade extrema, mas não significa que sejam os mesmos materiais. E quando esse chinês traz essa conta de padaria aqui nesse vídeo, onde ele coloca teoricamente quanto custa os itens que vão numa Birkin na Hermès, a gente precisa lembrar que a Hermès é uma marca que tem 180 anos de tradição de legado artesanal. Então, eu trouxe um site aqui para vocês verem um pouco sobre a complexidade da curadoria desses couros, principalmente na questão de maciez, durabilidade, peso, coloração desses couros, né? Então quem tiver interessado é só dar uma olhadinha aí, tem muita informação. E a Hermès é uma marca que trabalha com couros exóticos, e para quem não sabe, o couro exótico ele vem de animais exóticos, como por exemplo o crocodilo, o lagarto e também o avestruz. É uma marca que tem uma legislação bem pesada em cima disso, é muito controlada, muito vigiada e tenta entrar, entre aspas, aí nesse modelo de produtos politicamente corretos. E a questão da exigência artesanal da Hermès é justamente para evitar qualquer tipo de desperdício. Então, nesse vídeo que foi divulgado pela Vogue, essa diretora criativa fala que para você poder tocar no Makele, né, o artesão ele precisa ter no mínimo 4 anos de experiência, ou seja, 4 anos de formação dentro dessas escolas da Hermès, justamente para evitar o desperdício, então ele praticamente não pode errar. Tem funcionários aí que tem cerca de 25 anos de casa, tem alguns aí que tem 40 anos de casa, então realmente é um processo extremamente criterioso. Eu particularmente não boto minha mão no fogo por nenhuma marca, mas eu acho muito difícil que a Hermès esteja vinculada com qualquer tipo de produção que seja diferente daquilo que eles estão alegando, porque eles não vão jogar no lixo um legado de 180 anos dessa forma, né, de uma maneira imprudente. Então, para quem ficou curioso, né, no sentido de como que esses ateliês pequenos podem atender uma demanda tão grande, a Hermès ela tem cerca de 300 lojas e ela não vende online, isso é muito importante de salientar. Segundo o que está no site, eles têm 25 mil funcionários, 7.300 artesãos espalhados em 60 localidades na França, 74% é produzido na França e 15% em outras localidades, como é o caso de Itália, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Austrália. E lembrando que ela tem 14 linhas de produtos, então tem outras coisas que são feitas em outros países. E quando esse chinês faz essa espécie de conta de padaria, ele não coloca nessa conta a quantidade de investimento que essas empresas têm em design, performance, desenvolvimento, marketing, uma série de coisas que custam milhões e que faz com que essas marcas consigam manter o legado e principalmente o desejo, que faz com que as pessoas queiram ter peças fakes, vamos dizer assim, né? E nesse vídeo que ele fala que ele está sendo atacado porque ele está usando de uma forma inapropriada aos designs da Hermès, ele fala que teoricamente essas patentes já caíram e que ele estaria habilitado para poder utilizar esses designs, mas essa história não é bem assim, porque recentemente a Hermès ganhou um processo contra uma empresa que estava usando os seus designs em NFTs e ganhou o processo. Então isso significa que eles continuam tendo propriedade dos seus designs. Então tomem cuidado com esses discursos desses produtores chineses, porque muitas dessas produções são feitas de forma clandestina, inclusive a proveniência da matéria-prima a gente não sabe de onde vem, pode vir de sistemas, por exemplo, de contrabando e coisas do tipo. Então cuidado com aquilo que vocês estão financiando e lembrando que quanto mais barata a peça, mais caro paga as pessoas que estão envolvidas nesse processo, principalmente quem está aí atrás de máquinas costurando de uma forma absolutamente inaceitável, né? Uma forma absolutamente bizarra e que paga todo o preço para poder colocar esses produtos no mercado. Então, a geração Z, que é a geração que mais consome produtos falsificados, eu acho que pode muito dar um plot twist nessa história toda e de repente sair um pouquinho desse lugar de tentar pertencer, e principalmente pertencer de uma forma fake, mas tentar entrar nesse lugar de mais personalidade, mais autenticidade e conseguir itens exclusivos de pequenos produtores, pequenos artesãos. Aqui eu estou dando alguns exemplos de algumas marcas de luxo no Brasil para tentar incentivar um pouco o consumo de moda nacional, mas existem pequenos produtores com preços acessíveis que as pessoas podem ter uma outra alternativa. Obviamente que isso aqui não é um julgamento, cada um compra e consome aquilo que quer, mas é só uma reflexão e para trazer um pouco de atenção e vocês não caírem em qualquer conversa que vocês ouvem aí na internet, procurarem mais informações e fazerem as suas próprias escolhas de uma forma um pouco mais consciente. Mas basicamente é isso, e me contem o que vocês acharam.